Boa noite, camaradas. Boa noite a todos. Já estamos no ar. Queria dar uma boa noite especial ao pessoal que já nos acompanha aqui no chat. Carmen Medeiros, já estamos aqui falando, discutindo, né, Carmen? Boa noite também ao Luiz Felipe, meu amigo Lui, a Tainara Baca, e também um alô especial aqui para a Esmeralda, que nos acompanha, Denise Moreira também, um grande abraço. É uma imensa satisfação estar aqui com todos, não é, nesse momento, porque vamos trabalhar com um tema de extrema relevância, que é o tema das eleições municipais, especialmente a nacionalização dessas eleições municipais. Então, para começar, eu devo fazer alguns apontamentos. É claro que sempre, olhando aqui o nosso chat, já está bastante grande, não é? Vanderlei Ribeiro, boa noite. Denise Moraes, também boa noite. Crigor Barella, boa noite, camaradas. Dinho Abreu, sempre conosco nos bate-papos aqui, boa noite, Dinho, boa noite, Márcio Correia, lá da Serra do Espírito Santo, grande Márcio, é isso aí, meu caro. Então, o tema de hoje é especialmente relevante, lembrando que esse programa aqui, que esse bate-papo que nós estamos organizando, é um bate-papo cuja realização é da Célula de Joinville, da Organização Brasileira da Revolução Brasileira, a Organização Política da Revolução Brasileira, e o objetivo desse bate-papo, né, é debater temas de interesse da cidade de Joinville e do Brasil, sempre com intelectuais críticos, a lançar uma saída revolucionária às cidades e ao país. É por essa razão que o programa é, ao mesmo tempo, um instrumento político de organização da classe trabalhadora da cidade. Então, os ouvintes que tiverem interesse em conhecer nossa organização e se somar a nós nessa tarefa organizativa e teórica, por gentileza, envie uma mensagem em privado no chat, né, que a nossa coordenação, o Vitor Hugo, o Erickson, farão os contatos, eu mesmo faço os contatos, e a gente avança nessa tarefa muito importante dos dias atuais. Yuri Miller, boa noite, meu caro lá do Rio de Janeiro. Carmen, bom, a Carmen já demos boa noite, né? Beatriz Ribeiro, vamos lá. Bruno Canova, Murilo Prisibela, todo o pessoal que nos acompanha aqui. Eventualmente eu vou esquecer de um ou de outro, mas sintam-se todos aqui conectados, não é? Então, esse é o primeiro recado que eu queria dar, não é? Até que vocês possam fazer os compartilhamentos, possam criar sala de vídeo ao vivo no Face, mandar para os contatos do WhatsApp. Quanto mais pessoas nós conseguirmos alcançar, melhor será esse nosso bate-papo e mais efetividade terá a nossa conversa. Eu queria dizer que esse programa, como já tinha afirmado, né, é uma organização, é um programa realizado aqui pela RB de Joinville, com os objetivos aqui já destacados. Então, todo o pessoal da célula aqui de Joinville, os militantes que atuam conosco, tem um papel importante nesse programa, especialmente 2 militantes, que eu sempre faço questão de colocá-los aqui ao vivo para dar uma boa noite, que é o militante Victor Hugo. Boa noite sempre... a todos os camaradas. Muito bem, Victor. E também o Erickson Portugal, que sempre está conosco, né, Erickson? Isso aí. Então, são 2 grandes camaradas atuando na retaguarda do programa, dando sustentação técnica, fazendo os contatos, pensando, formulando as perguntas dos nossos entrevistados. Então, o programa vai ser o seguinte, pessoal, eu vou chamar daqui a pouco o nosso entrevistado, e em seguida ele dá o boa noite dele, e eu faço uma pequena introdução sobre a temática, e já lanço para ele fazer as primeiras considerações sobre a temática. O nosso, além de tudo, como é um bate-papo, né, bastante dinâmico, ouvindo o pessoal do chat, algumas perguntas, e vamos tentar desvendar os nexos, relações e mediações dessa temática de extrema importância nos dias atuais. Então, eu queria aqui
Bruna Leffer, dá uma boa noite para ela, Pedro também, Bruno Canova, quem mais aqui está conosco, que acabou de entrar, eu acho que é isso, né? O Crigo Barella também, Pedro Guardini, meu estudante de filosofia, grande camarada, Denise Moreira, eu acho que eu já mencionei. Então, eu acho que é isso. Então, agora eu faço aqui, eu chamo aqui para a nossa conversa, né, o professor Nildo Ourix. Então, o professor Nildo Ourix está conosco agora. O professor Nildo Ourix é economista, doutor em economia, presidente do IELA, é também membro do diretor nacional do PSOL e uma figura expoente da esquerda revolucionária no Brasil nos dias que correm. Então, Nildo, boa noite para nosso público, nossa galera, e em seguida eu já te coloco para fazer as primeiras apreciações sobre essa temática que você vem debatendo, onde passa, vem discutindo, que é a nacionalização das eleições municipais. Então, boa noite inicial, Nildo, nosso público aqui. Seu microfone está fechado, Nildo. Estimadíssimo Dalton, prazer estar aqui conversando com você, um tema desse, da tamanha importância. Queria também agradecer a cobertura aí do Erickson Portugal, do Vitor Hugo, e cumprimentar todos que já estão aqui conosco, ao pé do canhão, para uma reflexão. Gente que eu já vi aí do Brasil inteiro, né? Do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul, para fazer uma reflexão com você aí, desde Joinville, né? O coração operário de Santa Catarina, a cidade mais rica do estado, e também onde pulsa esse coração burguês, né? Catarinense. Mas como tu também tem o coração proleta, coração operário, é um prazer estar com você, Dalton. Ótimo, Nildo, prazer todo nosso te receber aqui no nosso segundo encontro. Uma boa noite também ao Edmilson da Silva, ao Newton Nascimento, Paulo Lindsay, camarada Paulo, Alisson Freitas também, que está conosco aqui. Muito boa noite, Alisson. Vamos compartilhar esse programa, vamos debater com bastante profundidade. Então, eu aqui começo agora fazendo algumas observações, Nildo, e em seguida eu já coloco o tema para você abrir e fazer as suas ponderações sobre a temática. Veja, pessoal, camaradas e Nildo, que está aqui conosco, esse ano, Nildo, teremos uma eleição atípica no Brasil. Será uma eleição em meio a uma profunda crise econômica e sanitária, além da incapacidade do sistema político de propor uma saída institucional para a crise brasileira. Além disso, será a primeira eleição pós-vitória de Bolsonaro. Esses elementos juntos e combinados nos exigem muita lucidez e crítica para entender qual o papel de um partido de esquerda nesse cenário eleitoral de 2020. Se não bastasse tamanha tragédia, as mortes não param de aumentar e seguramente teremos mais de 100 mil mortos até agosto e 2 milhões de infectados no Brasil. Somado a isso, teremos um quadro de desemprego e miséria enorme, ou seja, um cenário propício para a atuação de um pensamento revolucionário que aponte os caminhos para a superação dos profundos problemas da sociedade brasileira. É oportuno, então, camarada Nildo, tentar desvendar os nexos, mediações e relações da crise econômica e política brasileira para atuar com firmeza e clareza no cenário apontado acima. Eu queria fazer mais uns comentários que, diante de tudo isso, o que temos visto, especialmente a partir de 2013, quando fica evidente o colapso da República Brasileira, é a defesa intransigente da ordem liberal por parte dos partidos que compõem o campo chamado campo da esquerda, ou aqueles partidos, podemos categorizá-los como partidos progressistas ou liberais, com uma pauta mais à esquerda. Aí depois você pode nos falar sobre isso. A cena trágica das últimas eleições, em que o candidato petista Haddad se colocava como defensor da ordem liberal republicana, enquanto o candidato protofascista Bolsonaro reiterava o bordão segundo o qual vou mudar tudo que está aí, marcou a cena político-eleitoral brasileira. Não menos trágico foi observar, Nildo, o candidato do nosso partido, do PSOL, claro,
abrir os programas eleitorais saudando e dando boa noite ao presidente Lula. Naquele momento, uma figura, né, emblemática no cenário eleitoral. À guisa de esclarecimento, o presidente Jair Bolsonaro ganha as eleições, como sabemos, claro, aqui um resgate histórico apenas, com um discurso antissistêmico. Ainda que não fosse antissistêmico, porque ele saiu da escuridão do Congresso. Ao se colocar como antissistêmico, cativou amplas massas da população brasileira. Foi ele quem melhor conseguiu aglutinar as satisfações populares da jornada de junho em um projeto político eleitoral. Diante disso, professor Nildo, eu queria que você fizesse uma pequena exposição, né, talvez com um pouquinho mais de cuidado, de alguns apontamentos que eu levantei, sobre qual o significado de ganhar os executivos e as câmaras municipais na atualidade. O que você entende por nacionalização das eleições municipais? Ao nacionalizar uma eleição municipal, não se perde as particularidades regionais tão relevantes para o povo brasileiro? Então, diante do que foi mencionado, desse pequeno quadro aqui traçado por mim, Nildo, e levando em conta, não é, essa perspectiva de uma eleição, de uma nacionalização das eleições, é claro que pressupondo que os municípios e estados estão submetidos a uma lógica de um projeto nacional, ultraliberal, como vimos, quais são os elementos mais íntimos, né, que amarram essa trama que você vem discutindo sobre nacionalizar as eleições? Como é que você vê isso, Nildo? Bem, Dalton, você já colocou aí um quadro bastante profundo, né? E é a partir desse marco que eu respondo a tua questão. Nós estamos numa situação difícil, o povo brasileiro está numa situação difícil, porque nós estamos diante de um gigantesco fracasso histórico daquilo que se conheceu como esquerda no Brasil. Quem não tiver isso como um postulado claro, não está nesse planeta. O que o petismo representa foi uma tentativa de mudar o quadro de dependência, de subdesenvolvimento, portanto, o tema da justiça social, da soberania, o tema da dependência científica tecnológica, o tema da dominação cultural, por dentro da ordem. As pessoas que estão me ouvindo, e sobretudo aquelas que não concordam com o meu diagnóstico e com a minha análise crítica da realidade brasileira, precisam levar a sério isso. O petismo foi, pós-ditadura, a tentativa mais orgânica, mais bem pensada, de mudar o Brasil por dentro da ordem. Despertou interesse e entusiasmo gigantesco. O Lula saiu do segundo mandato, o Dalton, com 82% de aprovação e elegeu uma desconhecida completa do povo como sua sucessora. Isso é um signo de êxito eleitoral, não de êxito político. Era a tentativa de que nós poderíamos reduzir a miséria, reduzir a desigualdade regional, avançar em graus de soberania política para o Estado brasileiro, sair do quadro de dependência de uma economia vinculada aos Estados Unidos e transformar radicalmente a sociedade brasileira. Foi mais ou menos com uma ideia de um despertar político. Tudo isso acabou com a destituição da presidente Dilma, de forma melancólica, você sabe, Dalton, porque a característica essencial daquela destituição não foi o golpismo de Temer, nem a canalice do Supremo Tribunal Federal, de resto conhecida entre nós. A facilidade com que se compra e se vende deputados e senadores no Brasil, a orientação da Embaixada de Washington, nada, a canalice da direita brasileira, tudo isso nós já convivemos. A grande novidade da destituição da presidente Dilma foi o fato de que o PT, Lula, Dilma, todos seus co-dirigentes jamais convocaram o povo para resistir àquilo que eles mesmos denominavam como um golpe.
Então, você veja que esse rotundo fracasso, que é um fracasso programático, em termos de transformação, o país é mais desigual agora, a concentração da propriedade, do poder e do dinheiro, durante todos esses anos de petismo, concentrou, o Brasil ficou mais dependente, mais subdesenvolvido, mais raquítico do ponto de vista cultural e mais empobrecido do ponto de vista das ideias, não? De tal maneira que o balanço é um balanço de um fracasso histórico rotundo. Não bastasse tudo isso, ainda tem um aspecto que é muito importante na luta política, não fosse a direita, não tinha hegemonia nisso, que é a debacle moral, ética do Partido dos Trabalhadores e de todos os seus aliados que estavam no governo. Que, claro, que a direita não pode resolver o problema ético e moral, porque a corrupção, você sabe, é íntima do capital com o Estado. E quem não adianta o petismo dizer, bom, mas isso aí é estrutural. Estrutural você tem que enfrentar. Quem não enfrenta a corrupção é devorada por ela. Agora, para enfrentar a corrupção, precisa ter alguns atributos que o petismo nunca teve. Veja, então esse é um fracasso histórico. E na última eleição, como você bem colocou, nós sofremos uma derrota gigantesca. Eu falo aqui como membro do Diretório Nacional do PSOL, e de alguém que lutou o tempo inteiro para fazer do partido algo mais do que um puxadinho do PT, tal como você recordou aqui, foi em larga medida a candidatura de Guilherme Boulos à presidência da República, que começou com aquele terrível boa noite, presidente Lula. Então, nessas circunstâncias, e no meio de uma crise gigantesca econômica que vem desde o ajuste da presidente Dilma, daquele estelionato eleitoral que ela nos deu. Segundo, a crise econômica inaugurada desde junho do ano passado e que ficou bastante claro com a estagnação do investimento nas economias centrais, Europa e, sobretudo, os Estados Unidos, a partir de novembro e dezembro. E, além disso, a pandemia que foi comunicada oficialmente em janeiro pela Organização Mundial da Saúde. De tal maneira que essa combinação, a estrutura nossa do ajuste da presidente Dilma, aquilo que os economistas chamaram aqui de maneira muito rebaixada uma recessão, que a presidente Dilma colocou já o desemprego no Brasil em 2 dígitos, de cara. Ela sai com 12% de desemprego. Acho que era 12,47%. Vocês podem checar, mas eram 2 dígitos. E de lá para cá só se aprofundou a coisa. Então, o desastre começa com a administração petista, se aprofunda com Temer e avança agora de maneira desmedida com Paulo Guedes e o proto-fascista Bolsonaro. Isso já dá um contexto, Dalton, de que as eleições, qualquer eleição, não está nos marcos das eleições de 6, 7, 10 anos atrás. Qual é o problema, Dalton? É que a maioria daqueles que pensam a eleição pensam com aquele software, com aquele programa, com aquela ideia de que vamos eleger um vereador, um prefeito, e vamos concorrer nas capitais, e isso não vai funcionar assim. Por quê? Porque nós temos que brigar pela nacionalização. A luta pela nacionalização, que eu estou vendo até gente que está pegando esse bordão, Dalton, sem convicção e sem conteúdo. Todo mundo fala em nacionalização das eleições. Então, o que nós temos que passar limpo nessas eleições? O que significa essa nacionalização? Em primeiro lugar, uma possibilidade extraordinária de nos recuperarmos. A esquerda radical, a esquerda revolucionária, essa na qual nós nos filiamos, do imenso fracasso eleitoral da eleição presidencial. O que significa? Identificar quem são os responsáveis pela crise. De um lado, a herança petista, na qual inclui Michel Temer. Michel Temer é uma herança petista. E, de outro lado, o Bolsonaro. Então, nós temos que identificar a origem da crise. E essa é a origem da crise. A nacionalização implica, portanto, atualizar esse discurso. Segundo, nós temos uma crise financeira do Estado brasileiro, Dalton, que colocou os estados e os municípios igualmente numa crise financeira. Se o Estado do Rio de Janeiro, no início desse ano, tivesse que pagar a sua dívida para com a União, ele entraria em moratória, Dalton. Se o ministro Alexandre Moraes não tivesse
dado um efeito suspensivo, sabemos assim, que a gente utiliza muito no futebol, né? Na dívida, no pagamento da dívida paulista, São Paulo estava ao borde da quebra. Não só porque o monto é muito grande, mas o volume de pagamento é muito grande, como a recessão e a crise colocou todos os estados de pires na mão. E agora, as capitais já acumulavam, como a gente olha, por exemplo, o Recife, se você pensar na situação de Belém, se você pensar na situação de Porto Alegre, se você pensar na situação de Belo Horizonte, se você pensar na cidade do Rio de Janeiro, nas grandes capitais brasileiras, se você pensar em Rio Branco, no Acre, percebe? Mesmo um estado pequeno, os municípios estão praticamente todos eles na exaustão financeira e fiscal. De tal maneira que não existe a possibilidade de nós entrarmos num processo eleitoral com as antigas promessas. Vamos melhorar a educação, vamos melhorar a saúde, vamos melhorar as estradas, vamos melhorar. Tudo isso vai soar como uma falsidade completa. E o abstencionismo pode ser um dado eloquente dessas eleições. Então, pelo contexto econômico, político e sanitário, as eleições são naturalmente nacionalizadas, ou seja, cabe à esquerda, aquela que tiver 2 moléculas de lucidez e outras 2 moléculas de compromisso com o nosso povo, colocar isso às claras e não ficar pensando que eleger um vereador, 2, ou aumentar a bancada pode ser uma conquista, porque a esquerda considerou, o nosso partido, por exemplo, considerou algo equivocado. Concluo com isso, Dalton. Pensou que sair de 6 deputados para 10, cantou uma vitória. Foi uma vitória do PSOL. Nós não poderíamos ser vitoriosos com a eleição de Bolsonaro, um protofascista, aí com Paulo Guedes votando para quebrar. Então, acho que essas são as razões mais do que, a meu juízo, Dalton, óbvias de por que essa eleição está nacionalizada. Ótimo, Nildo. Eu queria aqui dizer que Giovanni Felipe fez uma pergunta que eu já vou colocar no ar, Giovanni. Giovanni Felipe é lá de Criciúma, sul do estado. Eu também gostaria apenas de pegar a passagem final do que o Nildo colocou para colocar uma questão e já passo para as perguntas do chat. Nildo, então, diante dessa tua constatação sobre a necessidade da nacionalização nas eleições, eu queria te fazer um outro apontamento. A definição da chapa Boulos-Erundina do PSOL à Prefeitura de São Paulo meio que reacendeu os ânimos da militância do progressismo e colocou no horizonte uma certa esperança de sucesso eleitoral. Inclusive, tivemos o entusiasmo, né, de figuras petistas pedindo que o partido retirasse o nome e apoiasse a chapa, pressupondo o fracasso eleitoral em São Paulo. Depois do fracasso histórico nas últimas eleições e da prossecução da defesa da institucionalidade e da democracia enquanto valor universal, a esquerda se coloca na disputa com alguma possibilidade de São Paulo. Pelo menos assim pensam os psolistas mais da cúpula, digamos assim, né? Podemos considerar, Nildo, a chapa pura, psolista, uma possibilidade real de vitória na disputa eleitoral em São Paulo? Será que o mantra pronunciado pelo presidente Juliano Medeiros, do PSOL, de que as vitórias aos executivos municipais permitiriam ao PSOL repetir os mandatos petistas de décadas passadas e se colocar como um partido forte para as eleições de 2022. Isso é uma tática aceitável, a teu juízo? Ou será que a candidatura Boulos-Erundina reforça a ingenuidade ao sistema político liberal e não aponta uma saída para os grandes problemas da sociedade brasileira e de São Paulo? Como é que você está vendo essa candidatura do PSOL que está causando algum certo interesse no Brasil e no próprio PSOL, né? Como é que você viu isso, Nildo? Bem, primeiro eu tenho uma divergência óbvia, o polo oposto do que pensa o Juliano Medeiros, presidente do nosso partido. Nós vamos ter uma discussão dia 8 de agosto, uma nova reunião do Diretório Nacional. Eu já solicitei que essa reunião seja aberta a todos os filiados do partido, né? Nós podemos fazer, tal como estamos fazendo esse debate aqui. Sim. Tal como eu posso ver as sessões do Supremo, as do Congresso, da Câmara de Vereadores de Joinville, que o partido se abra para os seus filiados, seus militantes. E tal como aqui o Diretório Estadual de Santa Catarina fez, né?
já fez reuniões abertas, e que é muito produtivo. O partido precisa passar por um amadurecimento. A ideia de que nós vamos consolidar mandatos, eventualmente ganhar alguma prefeitura, etc., e isso dá um crescimento para o partido, é a visão do liberalismo de esquerda. É essa a visão. E é a visão que não entende o fracasso histórico do petismo como força de transformação dentro da ordem. Esse é um aspecto duro da realidade. Segundo, é muito cedo para definir otimismo. Muito cedo, mas muito cedo mesmo para definir otimismo. Porque a direita tem um cenário, eu diria que o cenário hoje, que é 26 de julho, data da Revolução Cubana, do movimento 26 de julho, uma data importantíssima para nós latino-americanos, que mostra como a luta tem que ser dentro da ordem, contra a ordem, né? Dalton. Sim. Hoje, o cenário é completamente adverso para o liberalismo de esquerda. O radicalismo político ainda está órfão nessa eleição. Quem domina a cena é o protofascista e o ultraliberalismo, e continua avançando, e, no outro lado, um liberalismo de direita. E a polarização tende a ser essa nas eleições, na data de hoje, 26 de julho. Até lá, muita coisa pode acontecer. Boulos e Erundina são os candidatos nossos em São Paulo. Agora, depende do qual vai ser o discurso. Até agora, eu vi há poucos dias atrás uma entrevista do Boulos, é uma entrevista lamentável, porque ele continua na toada do puxadinho do PT e reivindicando a tradição petista. Ele atua, o discurso dele nessa entrevista, pode ser que ele mude, vamos ver, o partido vai influenciar, né? Nós lá em São Paulo apoiamos o Gianazzi, né? E a Sâmia foi a outra candidata. E a hegemonia tradicional no PSOL optou pelo Boulos. O Boulos, na última eleição, foi um fracasso gigantesco em São Paulo. Lá em São Paulo, o Boulos conseguiu 118 mil para presidente da República e a Lisete, a nossa candidata a governadora lá, 600 mil. Você veja que, agora, a situação mudou, depende qual será o discurso do Boulos. Se o discurso do Boulos foi esse que ele deu há 3, 4 dias atrás, numa entrevista, como uma espécie de buscar na desesperança petista, reacender a chama petista, nós, a despeito de uma eventual, entre aspas, vitória eleitoral, sairemos fragorosamente derrotados do ponto de vista político. Mas há outras coisas aí. É uma ingenuidade supor que alguns intelectuais da USP e um setor do liberalismo mais progressista de esquerda, que não quer fechar com Gilmar Tato. Para aqueles que estão nos ouvindo, Tato é um sujeito sem atributos, digamos, republicanos para a luta política. Ele é expressão do que é o PT hoje. O PT é uma máquina eleitoral gigantesca, com interesses empresariais mesquinhos, que flerta só com o passado de organização de base, etc. e tal, sem substância nenhuma. Eles querem administrar na ordem para a fração para a fração financeira que hegemoniza a coesão burguesa no país. Então, Gilmar Tato é uma expressão mais acabada de um filho legítimo do que é o Lula, em São Paulo. Então, aqueles que dizem que o Gilmar Tato abre espaço para a candidatura Boulos e Erundina, eles estão, em primeiro lugar, teriam que reconhecer que a podridão petista é completa, especialmente em São Paulo, Dalton, que tem uma importância muito maior do que a minha querida Joaçaba. Na luta política, a prefeitura do estado de São Paulo, historicamente, nós tínhamos 3 orçamentos. Estou vendo aqui o Paulo Lindsay, aqui, que é da Auditoria Cidadã, um grande abraço lá para o pessoal do Rio de Janeiro, da auditoria. Ele sabe, tem o orçamento da União, tem o orçamento do Estado de São Paulo, tinha o orçamento da Prefeitura. Eu acho que ainda deve continuar assim. Eu não vi os dados dos últimos 2, 3 anos em termos orçamentários, mas é uma potência. Quem ganha em São Paulo se cacifa para a luta política nacional. Então, veja que esse despertar, esse ânimo, ainda não tem a definição dos demais candidatos que não entraram em campo. Ninguém ganha uma partida antes de jogar. Você que joga bola, Dalton, né? Nós que jogamos juntos já,
Sabemos que camisa não ganha jogo e antes de o jogo jogado, não tem conversa. Então, veja, eu acho que esse é um otimismo desmedido. Agora, em última instância, vai depender do que o Boulos diga, né? Ele não dá demonstrações de que possa superar esse horizonte do liberalismo de esquerda. E, nesse sentido, ele nas condições atuais, ele limita o potencial político e eleitoral do PSOL, porque eu defendo a seguinte tese, Dalton. Uma proposta radical no terreno eleitoral ganha voto, como já mostraram as últimas eleições presidenciais, a última especialmente. Essa ideia de que o radicalismo tira voto somente está operando, gente que não reconhece que nós estamos operando numa situação, uma lógica de situações extremas. Nós vamos ter em setembro, outubro, novembro, olha, setembro eu digo que isso aqui vai se parecer muito com o inferno. Agora imagine novembro, Dalton, com a possibilidade de nós termos aí 30 milhões de desempregados no Brasil. Qual vai ser o discurso? Com a pandemia sem controle, que é o que tudo indica. E terceiro, e com o liberalismo de direita avançando. Lembrando que, recentemente, o Boulos deu uma entrevista, não sei se foi a mesma que você se refere aqui, dizendo que, diante das contradições que será uma possível candidatura, uma possível gestão dele, o que vai nortear a gestão dele é o diálogo. Lembrando que o diálogo é o que o Maia diz que tem na Câmara, né, no Congresso. Então, se nós pautarmos por essa perspectiva do diálogo, perspectiva que o Boulos vem defendendo de ligação com todos os poderes, me parece que o cenário está montado, né? Em cima disso, Nildo, o Marcelino, lá de Curitiba, alguém também que participa da auditoria da dívida pública, tem 4, 5 perguntas sobre essa temática. Ele coloca aqui, caros e nobres combatentes, que o que está faltando aos militantes mais lúcidos do PSOL perceberem que Boulos representa o que há de pior na chamada, democracia liberal burguesa. Como é que você vê isso, Nildo? Eu acho que a ilusão, Dalton, eu queria dizer para o Marcelino, né? A ilusão de que as pessoas acham que nós temos um proto-fascista na presidência e um ultraliberal, o que eu chamo de um bankster, né? Mistura de banqueiro com gangster das finanças, no Ministério da Economia, que estão claramente falando que vão avançar agora num programa de privatizações, que fizeram um programa de resgate via o Banco Central, uma política monetária que favoreceu os grandes, o crédito não chega nas pequenas e médias, portanto está havendo um processo de concentração e centralização da riqueza no país, uma quebradeira de empresas gigantescas, cujo resultado é um desemprego massivo nos trabalhadores. Ora, nessas circunstâncias, e da podridão da República, a República continua apodrecida. Por quê? Porque o Bolsonaro ele se elegeu com 3 propostas, dar emprego e renda contra a recessão da Dilma, acabar com a corrupção e criar um novo modelo político. E ele não pode entregar nenhuma das 3. Ele amplia o desemprego e diminui a renda. A renda média hoje no Brasil, Dalton, eu estava vendo os dados do Banco Central, e o presidente do Banco Central fez uma live essa semana mostrando claramente isso, é R$1.000. Você veja que está abaixo do salário mínimo legal. Olha que escândalo, as pessoas têm que analisar minimamente a economia. Aqui não está falando o economista, aqui está falando o marxista. Tem que olhar a economia minimamente. Agora, esse pessoal que é analfabeto em economia, não dá, né? Agora, se junto com esse descuido da análise econômica ainda tem todas as ilusões de que nós estamos vivendo numa república, ora, o Bolsonaro estabeleceu aquela dinâmica conhecida. Na oposição, o liberalismo de direita inaugurou o artifício do diálogo. Ora, não, a posição do PSOL não pode ser do diálogo, tem que ser do exercício da crítica sem temor, da crítica fundamentada, da crítica baseada numa análise rigorosa da luta de classes no Brasil. Veja, toda a tentativa da última resolução, concluo com isso, Marcelino, do Diretório Nacional do PSOL, qual foi? Foi que nós teríamos que, a resolução que está valendo, fazer frentes eleitorais para enfrentar
o Bolsonaro. A frente não saiu no Rio, a tal ponto que Marcelo Freixo desistiu da candidatura. A frente não saiu em Porto Alegre. Fernanda Melchiona, nossa candidata, vai sair candidata única lá contra Manuela Dávila e o PT, e etc. e tal, que fizeram uma frente. Em São Paulo não existe a possibilidade da frente. Em Belém as situações são dificílimas. Em Pernambuco, Recife também não há. Em Salvador tampouco. De onde é que saem essas ideias? Essas ideias saem mais de desejos do que uma análise concreta, Adalto, do conflito na sociedade brasileira, da qual o PSOL tem que tomar parte. Então, eu digo, o futuro da candidatura do Boulos e da Erundina, que seria positivo para o PSOL, se eles tiverem duas moléculas de realismo sobre a natureza da nossa crise e atuarem em consequência. O que eles têm dito até agora é efetivamente insuficiente e nos leva para o buraco. Nildo, já passa aqui o chat para os nossos amigos. O Juliano Medeiros também recentemente disse que em Floripa, aí na tua terra, em Manaus, salvo engano, em Recife, as 3 candidaturas estariam bem alinhadas para uma coligação com o petismo, o que concretizaria um pouco do que é a Frente Ampla. Caso ocorra essas 3 frente amplas aí, em Floripa, Manaus e Recife, salvo engano, como é que você vê a articulação do PSOL? Porque você falou que não tem nada posto, né? Mas nessas 3 cidades é tido como um sucesso essas coligações. Aí não teria uma contradição na fala do Medeiros? Primeiro eu faria uma precisão. A minha terra é Joaçaba. Não vou nunca esquecer a minha origem, né? Mas é claro que eu estou em Floripa, a terra que me acolheu, meu pai nasceu aqui, etc. Família por parte de pai está aqui. Mas você lembra uma questão muito importante, né? Aqui em Florianópolis, o PT tem candidatura própria. O PDT tem candidatura própria. Está todo mundo com candidatura própria. Por quê? Porque os partidos, Dalton, eles concebem as eleições municipais que antecedem a eleição presidencial como a organização dos comitês eleitorais para a disputa posterior. Então, a lógica é que cada um se mantém. O PDT declarou guerra ao petismo. E o Ciro, como eu digo sempre, não toma um café com o petismo na esquina. O PSOL quer pagar uma pizza para o PT. Quer dizer, isso é um escândalo. Então, eu não faria aliança nenhuma. Onde é que o PSOL está abrindo mão da sua candidatura em Pernambuco, onde nós teríamos um candidato belíssimo, que seria o Paulo Rumen, um revolucionário, um homem de esquerda com trajetória, que poderia ser o nosso candidato lá em Recife, uma metrópole, uma cidade símbolo do Nordeste, e que está abrindo mão para fazer uma provável aliança com a Arraes. Bom, aqui em Floripa, o Elcio, que é o nosso candidato, e nós vamos apoiá-lo com entusiasmo, etc., o que acontece? Não tem possibilidade, o Elcio também está no mesmo desafio de fazer um discurso que não seja um discurso de extração técnica, que seja político, que enfrenta a classe dominante, que nacionalize. E em Belém, o PSOL fechou com o PT. Eu acho essas alianças, elas comprometem a idoneidade política do PSOL, elas prolongam o prestígio e a agonia do PT e elas trazem um fardo para dentro do PSOL. Elas comprometem aquilo que eu vou chamar aqui, para que todos entendam, a identidade classista que o PSOL deve buscar como representante do socialismo e da liberdade. O PT, você sabe, Dalton, não tem mais nenhum compromisso com o socialismo. E nós temos que, ao PSOL cabe o desafio histórico de uma superação dialética histórica desse fracasso do petismo. Essa é a nossa função construtiva. E ela pode render algum isolamento eleitoral agora, Dalton, mas em pouco tempo, dada a aceleração da crise, nós vamos colher os frutos políticos, se fizermos bem a tarefa. Então, a proposta que foi aprovada na última reunião do Diretório Nacional, como, aliás, nas últimas 3 reuniões, estão em meus vídeos analisando no YouTube, né? Podem buscar. O que acontece? Nenhuma das resoluções se efetivou. Cada reunião revogou a resolução anterior. E agora a vida está revogando a resolução anterior do Diretório Nacional. Vamos ver o que vai sair do dia 8. Ótimo.
Então, aproveitando aqui a nossa audiência, eu queria mencionar que daqui a pouco mais, às 20 horas, teremos um programa com Angélica Lovato e Maurício Molinari sobre a Revolução Cubana e o combate à Covid-19, às 20 horas, aqui no canal também do Facebook, do Maurício, da Angélica, os dois que são pré-candidatos a vereadores pela RB, o Maurício em Florianópolis e a Angélica Lovato na capital São Paulo. Então, os dois entrevistarão o embaixador de Cuba no Brasil, e um momento importante, né, uma data fundamental na Revolução Cubana, que foi 26 de julho de 1953, começou o assalto ao quartel, não é isso? Então, vejam, inclusive esquecido aqui pela esquerda brasileira, né, como se isso não existisse. Eu queria aqui colocar uma pergunta do Everaldo Sombra, e depois eu faço uma outra aqui do nosso núcleo, Nildo. Lembrando que os programas vão até 7 horas, no máximo, é uma hora de bate-papo, uma hora de questionamentos, abordagens. O Everaldo Sombra, Nildo, como devemos fazer valer o ideal revolucionário da radicalidade política na esquerda para uma população brasileira, se a grande parte dela está alinhada com o liberalismo de esquerda? É a grande tarefa nossa, não é? Como é que você vê isso, Nildo? São os caminhos da... Nós temos alguns problemas, Dalton, você sabe, né? Você que é uma figura que valoriza muito não só o debate político de qualidade, mas a teorização sobre a realidade brasileira. E a esquerda brasileira deixou de pensar criticamente o Brasil. Quando você... Hoje eu divulguei um vídeo nas redes aí, nas redes digitais, sobre a Revolução Cubana. A Revolução Cubana mudou a história latino-americana em 59. Criou o primeiro território livre da América, inaugurou contra o marxismo do Partidão, do PCB, a ideia de que aqui o socialismo não poderia avançar. Derrotou o imperialismo em 59 e derrotou o imperialismo de novo na Baía dos Porcos, que foi uma invasão que ocorreu sob o governo de Kennedy, hein? O progressistazinho, o queridinho, né? Da Jackie Kennedy, JFK e Partido Democrata. Os partidos democratas, como os partidos republicanos, têm amplos crimes aqui na América Latina. Então, veja, a Revolução Cubana implicou num notável avanço e exigência teórica. E eu diria que os nossos problemas aqui, Dalton, eles se devem a várias coisas, né? Um deles, a esquerda brasileira precisa ter uma valorização da teoria. Sem a valorização da teoria, e a teoria aqui não é em abstrato, eu não estou falando de universidade, é o marxismo, e é o marxismo latino-americano, e é o que nós temos reivindicado durante muito tempo, a teoria marxista da dependência, percebe? Então, eu acho que essa é uma questão essencial, muito importante, valorização da teoria. Segundo, nós temos que ter, para derrotar o liberalismo de esquerda, nós precisamos ter um programa anticapitalista. Sim. Como é que nós vamos fazer? Por exemplo, é possível resolver a situação brasileira sem a crise brasileira, sem a estatização dos bancos e sem o controle da conta de capitais? Não é possível. É possível resolver o problema das prefeituras, dos estados, da insolvência financeira e da crise fiscal que está se acelerando, se aprofundando, sem o controle do sistema bancário? Ora, os keynesianos postulavam, Dalton, que bastava fazer uma política frouxa em termos monetários, a emissão de dinheiro, chamemos assim, que a economia reagia. E os ultraliberais diziam o seguinte, que se afrouxar o monetário, emerge a inflação. E os dois estão errados. Que são os analfabetos na leitura de Keynes, eu tenho que dizer, porque eu fico indignado com tanta desleixo pela teoria. Não está falando aqui um professor universitário, porque o debate dentro da universidade, ele muitas vezes, eu quero dizer para todos vocês, ele é muito pouco rigoroso do ponto de vista teórico. Por isso que os partidos precisam ter diagnóstico da crise. Então, sem estatização do sistema bancário, sem o controle da conta de capitais, não tem como resolver isso aí. Segundo, dá para continuar expandindo a fronteira agrícola, turbinando o latifúndio e convivendo com a fome que está aqui,
Então, quando eu vejo o liberalismo de esquerda dizer, olha, o Brasil voltou para o mapa da fome, são os mesmos que silenciam diante da expansão do latifúndio. E ao contrário, como Ciro, como Haddad, como Lula, todos eles continuam colocando e afirmando que o que dá estabilidade para o balanço de pagamentos é a exportação de produtos agrários e de produtos minerais. Você veja que o programa, e eu estou vendo aqui que é a Clair, né, que eu acho que é a Clair lá de Curitiba, manda um abraço para ela, se for ela. Eu estou sem óculos aqui, Clair. Qual é o programa? O programa é um programa de natureza anticapitalista que nós temos que colocar sem temor. O povo não vai aceitar a balela de mais saúde, mais educação, mais cultura, mais serviços básicos, menos violência. O povo não vai acreditar nisso. Esse discurso vai pavimentar, Dalton, o avanço da direita liberal e vai aprofundar mais, nós aqui, para responder a pergunta, no beco sem saída do liberalismo de esquerda. O liberalismo de esquerda fracassou. E o liberalismo de direita está no comando das ações. Só que o liberalismo de direita pode prometer, né? Mais privatizações, reforma bancária, reforma previdenciária, reforma política. Ele vai continuar prometendo. E nós sem ação, e ainda mais no terreno da pandemia, que o protesto popular não pode emergir. Nildo, já estamos aqui com 18h49, faltam 10 minutinhos para a gente encerrar o nosso bate-papo, muito importante, esclarecer alguns pontos que precisavam ser explicitados, né, com mais cuidado. O George Silva te provoca aqui, Nildo. Nildo, pega leve com o Ciro. Não há projeto melhor que o do PDT. O estrago está muito grande. Não que seja uma maravilha, mas é o que temos. O povo não pegará em armas conforme o seu desejo. O PSOL não tem projeto, infelizmente. Aí você tem que esclarecer para o George essa questão das armas, do projeto do PSOL. Como é que você vê isso? Bom, Jorge, eu não estou propondo pegar nas armas, eu estou propondo uma coisa bem básica, que a gente tenha lucidez. Segundo, o argumento que o Jorge está utilizando aí é o argumento que os petistas também usam. Lamento, Ciro, mas nós só temos o Lula. E o partido maior ainda, é o mesmo, Jorge, o argumento que você está me expondo aqui, que eu pego com o maior respeito, porque também quando eu tenho que espinafrar quem me pergunta, eu espinafro a resposta, naturalmente. Mas eu quero que observe que o argumento que você está eximindo contra a minha posição, ou interpelando a minha posição, é o mesmo que o petismo faz para os ciristas. Mas eu publiquei hoje um artigo no meu blog, está no blog da Revolução Brasileira também, está no portal Disparada, e está em todos os portais aí, explicando claramente o tremendo buraco que está no projeto do Ciro. Apareceu no último livro. Eu não critico o Haddad porque nenhum livro ele soltou. O Haddad é um liberal, na sua expressão mais acabada. Ele está alinhado com Marcos Lisboa, INSPER. Ele topa vender, ele assumiu, ele está desinibido, ele está no baile buscando o casamento. Ele não está para brincadeira. Não, ele foi se oferecendo assim, não teve nem assim uma certa parcimônia, um cuidado. Ele está solto na buraqueira, a fim de casar com o primeiro que encontrar. E não pode ser assim, né? Muita pressa. Então veja que o que eu estou propondo aqui, e talvez na pergunta do Jorge, ela tem uma... Aí sim nós teríamos uma diferença, Jorge, que é o seguinte, é o fato de que no substrato da pergunta, o povo não aparece com juízo crítico. Não existe povo na pergunta. É o que temos. O petismo diz, o que nós temos? A herança lulista. O Ciro o que diz? Eu sou o único que não estou envolvido em corrupção. Todo mundo tem uma cartinha, assim, tira da manga. Nenhuma acredita, sabe no quê? No potencial crítico e transformador do nosso povo. Então é como se nosso povo fosse amorfo, não fosse capaz de dar um passo à frente do que ele tem. E na última eleição, o Bolsonaro só ganhou porque ele disse que estava contra tudo isso que está aí. Claro que teve a facada, claro que teve a falta de debates, claro que teve Steve Bannon, claro que teve o estado lamentável da podridão dos partidos, mas é claro que Bolsonaro atinou com o seu staff,
de banqueiros, de embaixada de Washington, etc., ele percebeu que o sistema estava podre. E se nós não avançarmos aí, Jorge, nós vamos para uma outra derrota. Está sendo gravado aqui. E essa nova derrota, ela vai significar um retrocesso estratégico na luta política do Brasil e vai permitir ao Paulo Guedes avançar nas privatizações, vender Banco do Brasil, Caixa Econômica, esquartejar a Petrobras como ele está fazendo já. A Petrobras está sendo esquartejada, a grana está saindo, as empresas multinacionais estão contratando dívida lá fora, Dal, e eles estão multiplicando a dívida interna. E preparando já, desde que eles colocam, agora, eles estão colocando o seguinte, Dal, que eles vão ter que fazer o ajuste de contas com o déficit fiscal, que vai ficar entre 600 e 800 bilhões de reais, razão pela qual eles vão ter que começar a fazer o quê? Cortar para controle da pandemia? Não pode. Exaurir mais ainda o SUS do que ele historicamente foi subfinanciado? Também não dá. Cortar a educação? Está no osso. O que eles vão fazer? Vender as joias da coroa. E fazer uma outra coisa, buscar empréstimos internacionais. Então, eu já estou cantando a pedra aqui. Vão vender as estatais, saquear o Estado a preço de banana, e, segundo lugar, vão buscar empréstimos internacionais. Já agora, a Reserva Federal deu 60 bilhões de dólares na forma de empréstimo, para estabilizar um pouco o câmbio. Mas é isso que eles vão fazer. Então, se nós não levarmos essa educação política nessas eleições, nós inexoravelmente caminhamos para uma imensa derrota política. Ótimo, Nildo. Então, estamos aqui a 5 minutos de fechar o nosso programa. Eu queria lembrar mais uma vez o importante debate que teremos daqui a pouco mais, às 20 horas, com Angélica Lovato, pré-candidata a vereadora por São Paulo, e Maurício Molinari, também pré-candidato por Florianópolis, com o Pedro Barata, sobre o tema Revolução Cubana e o combate ao Covid-19 lá em Cuba. Será às 20 horas, nos canais da Revolução Brasileira, chamado Facebook e YouTube. É só clicar lá e entrar. Nildo, por último, para a gente finalizar e dar uma satisfação para o nosso público aqui, meu caro, o Ícaro dos Reis tem uma pergunta que nós não trabalhamos com isso aqui hoje ainda. Você poderia dar apenas os apontamentos? Qual deve ser o papel da universidade pública e sua relação com as empresas nacionais na promoção da inovação tecnológica em nosso país, pensando na superação da dependência tecnológica? Foge um pouco do que estamos discutindo aqui sobre a nacionalização das eleições municipais, mas, de todo modo, apenas os apontamentos e a gente fecha o nosso bate-papo, meu caro. O Ícaro, a pergunta é precedente, sobretudo pelo seguinte: o que caracteriza o Brasil? Uma enorme dependência científica e tecnológica. Esse computador que eu estou usando aqui para fazer essa conversa ao vivo, 92% das peças dele são importados. Eu vi essa semana. Percebe? 92% das peças desse computador são importadas. Dalton, não é só aqui no computador. Observe o seguinte: a agricultura brasileira, a maior parte dos insumos agrícolas é importado, 76%. Paga royalties por transgenia. Paga fretes pelo transporte. De tal maneira que melhora o preço internacional e a renda da terra aqui fica pouca internamente. Fortalece o latifúndio, paga muito pouco imposto, continua no bordão do agro é tech. O agro é pop, o agro é tudo da Rede Globo. A fração financeira, ela topa esse discurso bocó que aprofunda a dependência, e já está lá o filho da Cátia Abreu, o senador Inaê, acho que é Inaê Abreu, propondo a venda de terras. E a Associação Brasileira do Agronegócio, né, ela tem essa sigla, vocês podem buscar aí, ela está defendendo já o que eles chamam da entrada do capital externo no campo, que significa vender as terras, estrangeirizar as terras. Então, observem que o grau de estrangeirização é total. Isso significa uma dependência tecnológica gigantesca. Eu quero dizer aqui,
o Ícaro, né? A Universidade Brasileira, tal como ela está, ela é Irajá Abreu, o Mauro Prisibella está colocando lá. Ela é indefensável. Olha só, esse aqui, me desculpe ter saído, aqui, ó. Esse aqui é a Crítica à Razão Acadêmica, é um projeto que já está no volume 2, agora está saindo o volume 3, que junto com o professor Valdir Rampinelli, nós desenvolvemos aqui na Federal de Santa Catarina, em 2011, Ícaro, e que nós estamos colocando no centro disso a dependência científica e tecnológica. O engenheiro sai do centro tecnológico hoje sem entender o que é a dependência científica e tecnológica. Ao contrário, Dalton, ele pensa, Ícaro, em trabalhar numa multinacional. Para quê? Para desempacotar e montar. O Brasil virou uma indústria maquiladora, aquela indústria que tem um grau de integração com a economia nacional de 3%, 4%, 5%. Nós estamos caminhando para lá. As multinacionais de carros, ela está cada vez mais estrangerizada, o setor de autopeças dançou. Todo o setor de química fina, de materiais intermediários, de matérias-primas, está tudo estrangeirizado. Isso significa uma dependência tecnológica gigantesca. Nesse contexto, é claro que a universidade que está aí não serve para nós. E é claro que num projeto de revolução brasileira, nós temos que ter uma ruptura com as multinacionais, enfrentar os Estados Unidos na dependência científica e tecnológica, fazer associações com a Rússia, com a China, etc., mas, sobretudo, a questão mais importante, levantar o pensamento crítico, dar uma educação científica e romper com a letargia dentro das universidades. As universidades brasileiras estão numa letargia produzidas por aqueles 13 longos, miseráveis anos da administração petista, com Renato Janine Ribeiro e com Fernando Haddad. Foi uma vergonha. E de lá para cá continua uma vergonha também, piorando cada dia. Nós estamos aí, eu acho, com o terceiro ministro da Educação, né? Então, veja, agora, se você pensar nos períodos anteriores, é verdadeiramente escandalosa a posição da universidade. Então, queria dizer para o camarada que nos perguntou aí, a universidade tem que... por isso que nós formulamos a necessidade de resgatar a universidade necessária. O último grande projeto do Brasil foi a Universidade Necessária do Darcy. E, ao contrário da internacionalização Bocó, que campeia na Andifes, também no Andes, no meu sindicato, namoraram com essas teses. Nós precisamos a nacionalização urgente da universidade brasileira. Romper com tudo, né? Esse sistema de cotas aqui, miseráveis, que nos foi dado, nós temos que incorporar a experiência do México, da Argentina, do Uruguai e de Cuba, naturalmente, que é o ingresso aberto na universidade. Por que não? Aqui no Brasil, as cotas, né, que são tão celebradas pelo liberalismo do movimento, de setores do movimento negro, eles esquecem que nós deixamos fora da universidade com o sistema de cotas entre 14 e 16 milhões de pretos e pardos no Brasil que não ingressam. Quer dizer, o sistema bateu no seu limite. A maior parte da população hoje no Brasil, de universitários, 80% é de gente que vem de famílias, os estudantes, inclusive os institutos federais, viu, Dalton? Que ganham até um salário mínimo e meio. Sim. E 60,2% já são negros e pardos. De tal maneira que 50,2%. De tal maneira que quase a utopia do pluralismo e das ações afirmativas se deu. Mas agora, com o desemprego, os trabalhadores eles têm que optar entre comer e pagar o aluguel, entre comer e estudar. A resposta já está dada. Então, essa universidade que está aí, nós não queremos sua privatização, ela tem uma crise pedagógica terrível, ela tem uma falta de vocação para científica, para pesquisa científica, ela tem uma simulação acadêmica que ela precisa jogar na lata do lixo, ela precisa colocar o tema da dependência científica e tecnológica como centro do seu propósito. Ótimo, Nildo. Lembrando que chegamos a 1 hora de programa, é o nosso teto, né? E, infelizmente, não vai ser possível... Esse tempo bolivariano é rígido, assim? Aqui é revolução, meu caro. Aqui é disciplina revolucionária. Lembrando que o Paulo Lindsay fez várias perguntas, infelizmente não foram respondidas, porque
a enormidade de perguntas vindas e a necessidade de tocar em alguns assuntos mais específicos sobre as eleições municipais impediram de fazer as respostas do Paulo, mas vai ficar anotado aqui, Paulo, eu posso mandar para o Nildo depois, ele, se possível, responde. E outras perguntas foram feitas, infelizmente não foram aqui trabalhadas. Eu finalizo dizendo que dia 9/8 nós voltaremos aqui daqui a 15 dias, com o debate com Daniel Correia da Silva, um economista da Univale, aqui da RB também, e o João Bertoli, e vão discutir a economia catarinense e a economia de Joinville. Qual a perspectiva do programa? É trabalhar com a temática local, em função de ser um instrumento político para a organização da classe trabalhadora aqui de Joinville. Vamos trabalhar com a temática aqui da cidade e catarinense. E também acompanhe, por gentileza, o NERB, que é o nosso núcleo de estudos da Revolução Brasileira aqui em Joinville. Nos encontramos mensalmente, debatemos temas também candentes de autores importantes da nossa literatura e da literatura internacional também. E também a página da Revolução Brasileira, que tem todos os nossos trabalhos, as reflexões feitas pelo Nildo, Angélica, Maurício, Daniel, todos os nossos militantes que escrevem a cada 15 dias um artigo sobre um tema da conjuntura, um tema da história, da política, da economia, da música. Então, acompanhem lá a Revolução Brasileira. Eu acho que daqui a pouco mais temos o debate com a Angélica e Maurício, como eu falei, e o Pedro Barata de Cuba. Eu queria agradecer imensamente ao professor Nildo, que cedeu aí 1 hora do seu tempo para a gente discutir temas aqui de Joinville, de Santa Catarina, e contribuir com essa tarefa que nós temos aqui em Joinville, de ampliar as fronteiras da RB aqui em Joinville, avançar para dentro da classe trabalhadora da cidade, já que a cidade, se ela é industrial, ela é, claro, da classe trabalhadora, né? A indústria produz a classe trabalhadora, e vice-versa. Então, nós temos uma tarefa imensa aqui na cidade, Nildo, e a tua vinda aqui contribui muito para a gente conseguir, pelo menos, organizar com mais robustez, com mais concretude, os estudantes e a classe trabalhadora em geral. Eu te agradeço, te abro aí para as considerações finais, para terminar nosso programa, Nildo. Bem, Edalto, é um prazer falar com todo mundo de Joinville, com vocês, estão fazendo um trabalho extraordinário, com você especialmente, nós temos uma histórica relação. Eu observei aqui várias das perguntas, quero dizer para todos os que mandaram perguntas, às vezes as perguntas eu não respondo, mas pode ficar claro que eu guardo, né, como todos os que colocaram aqui, viu o Paulo Lindsay, a Thalita, vários que colocaram as perguntas aqui, a gente capta o recado, guarda e toca a bola para frente. Um grande abraço a todos que nos assistiram, um abraço a você, Dalto, bom programa daqui a 15 dias. Pensar criticamente é a nossa função. A função da Revolução Brasileira é armar o pensamento crítico brasileiro. Não haverá renovação da praxis política e de um programa anticapitalista e revolucionário no Brasil sem uma valorização clara da teoria e da Revolução Brasileira. É isso que nós precisamos fazer. Isso faz parte de um mesmo processo. E aí a gente está tocando com muita convicção e que certeza que mais cedo do que tarde as grandes massas vão tomar o seu destino pelas mãos. Adiante. Ótimo. E à esquerda sempre, meu camarada. Ótimo, Nildo, muito obrigado. Eu agradeço também ao Victor Hugo e ao Erickson Portugal pela retaguarda, pela construção técnica do programa, reflexão também das questões, e todo o nosso núcleo aqui de Joinville que participa diretamente, alguns menos, outros mais, mas todos estão contribuindo para isso. Então, a gente encerra o programa aqui até o dia 9/8, com mais uma reflexão sobre Joinville e Santa Catarina. Abraço a todos.